Amém, glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo 10. Vamos ler do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Senhor amado, graças te damos pela tua palavra, Pai, te pedimos nela, Senhor, entendimento e revelação, ó Deus, para que assim, ó Pai, nós possamos, ó Deus amado, ouvir, ó Deus, o que tu tens para nós, para cada um de nós nesses dias, ó Pai, para que assim, Senhor, possamos conhecer um pouco mais de ti, ó Pai amado, e assim, ó Deus, termos no nosso coração, ó Senhor, a certeza, o entendimento, que tu és Deus que fala, ó Senhor, e que tu te pronuncias a nós, que tu te manifestes a nós, segundo o teu querer, segundo a tua graça, a tua bondade, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, irmãos. Essa visão veio a Daniel durante o exílio na Babilônia. Judá foi conquistada pelos babilônios e foi levada, uma grande parte da população foi levada para o exílio na terra da Babilônia, onde hoje é mais ou menos o Iraque, onde está ali hoje o Iraque, né? Ou seja, eles foram levados para uma terra distante. Nem todas as pessoas foram levadas, mas principalmente os nobres, as pessoas mais influentes, as pessoas que eram líderes do povo, principalmente, foram levadas e ficaram, se não apenas alguns camponeses, para cuidar da terra, para lavrar a terra naquele lugar. Mas todas as pessoas que poderiam exercer qualquer liderança ou que tivessem, digamos assim, algum conhecimento, alguma sabedoria um pouco maior do que a grande maioria das pessoas, teria sido levada para lá, para a Babilônia, porque, obviamente, o rei estava
desarticulando ou tirando daquela terra as pessoas que poderiam articular o povo para qualquer rebelião ou qualquer sublevação contra o império dele. Então ficaram ali apenas alguns agricultores, algumas pessoas mais humildes, e foram levados para a capital do império, né, lá onde hoje é o Iraque, né, foram levados essas pessoas, dentre elas Daniel. Daniel serviu ali no palácio do rei, desde o começo, ainda eram jovenzinhos, eles foram levados, ele mais outros colegas, outros da sua mesma faixa de idade, foram levados para servir no palácio do rei. E Daniel serviu ali pela vida toda. Esse texto aqui, ele faz referência também já ao período final desse exílio. Daniel agora já é um homem idoso, já é um homem de muitos anos. E agora que estavam historicamente vivendo aí o ano de 536 a.C., né? O rei Ciro, o rei dos persas, o rei Ciro, ele já tinha deixado há 3 anos antes que algumas pessoas retornassem para Jerusalém para reconstruir os muros da cidade e reconstruir o templo lá também. Já é o final do período de exílio e ele então começou a deixar que alguns voltassem para reconstruir o templo. Você vai ver isso no livro de Esdras, né, capítulo 1 e aí em diante, esse decreto de Ciro, né, permitindo que eles voltem para reconstruir o templo. Só que, no meio desse caminho, entre esse pedaço, esse tempo em que Ciro deu essa autorização e estava acontecendo, sendo implementada aquela reconstrução do templo e também dos muros da cidade, começou a haver oposição de outros povos que habitavam naquela terra e que não queriam a reconstrução de Jerusalém. Mas mais do que isso, o que esse texto aqui fala para nós é de uma oposição espiritual que aconteceu naquele tempo, que aconteceu naquela época. Houve uma resistência espiritual. O diabo não queria, vamos dizer assim, Satanás não queria que o povo de Deus voltasse para a terra, não queria que o templo fosse reconstruído, não queria que fossem criadas as condições que mais tarde seriam necessárias para a vinda do Messias. Então havia aí uma resistência espiritual muito forte, e essa resistência espiritual provavelmente incidiu sobre o rei da Pérsia, né, o rei da Babilônia, vamos dizer assim. E é disso que esse texto aqui trata, né, de uma visão espiritual a respeito dessa situação. Estava na terra já, lá em Jerusalém, o Esdras, né, trabalhando na reconstrução do templo, e depois Neemias também, e Daniel permaneceu na capital do império, permaneceu lá na Babilônia, e estava ele orando e intercedendo pelas coisas, para que as coisas acontecessem. E aqui fala que ele orou naquele tempo, né? Ele pranteou, chorou e orou durante 3 semanas, 21 dias, vamos dizer assim. E ao cabo dos quais, quando chega o final desse tempo, então, vem uma resposta para a oração dele, né? Veio uma resposta para a oração dele. Meus irmãos, uma primeira coisa que eu queria destacar aqui é que toda vez que Deus tem um projeto, né, certamente haverá também tentativa de oposicionar, de opor-se a isso. E nesse caso aqui era o projeto do povo de Deus como um todo. Mas Deus tem também projetos para as nossas vidas. E muitas vezes o inimigo está querendo justamente neutralizar, né, em nós, não Deus, porque Deus não pode ser neutralizado. Mas o inimigo muitas vezes está trabalhando nas pessoas, para que a gente tenha dificuldades e assim nós deixemos de buscar ou deixemos de ter esperança naquilo que Deus está fazendo. No caso aqui, o inimigo, vamos dizer assim, né, o inimigo espiritual, Satanás, ele foi provavelmente oprimir o rei Ciro. Lembra de uma coisa, o diabo não pode agir livremente nas nossas vidas, amém? Nós os que cremos, o diabo não pode agir livremente em nossas vidas, mas ele pode usar pessoas, não é, que não creem ou que estão em suas mãos para atrapalhar e muitas vezes suscitar contendas e problemas ao nosso redor. Dificilmente, seguramente isso não vai acontecer contigo, o diabo nunca vai aparecer para você, não se preocupe com isso.
mas ele vai inspirar pessoas que estão nas mãos dele para criarem perturbação e confusão e conflito. O mundo jaz no maligno e o inimigo sempre vai usar as peças que ele tem nas mãos, né, para provocar na nossa vida dificuldade, criar oposição, para jogar irmão contra irmãos. Mas também tem uma outra coisa aqui. Às vezes, nós damos lugar ao diabo, né? A palavra de Deus diz, não dês lugar ao maligno, não é isso que ela diz? Mas, cá para nós, de vez em quando você não dá uma brechinha, um espacinho para ele? Sabe quando é que nós damos espaço para ele? Quando nós estamos violando a nossa comunhão com Deus, quando nós estamos, por exemplo, ressentidos e magoados com alguém, né? Não precisa ser assaltar um banco ou matar alguém para você estar dando brecha. Muitas vezes falta de perdão é uma brecha tremenda, na qual o inimigo pode acabar atrapalhando, através da qual o inimigo pode acabar atrapalhando nossas vidas. O fato é que sempre haverá oposição espiritual. O fato é que nós não estamos sozinhos. Nós temos conosco o Senhor, mas há oposição. O diabo não é o opositor de Deus, ele é o opositor dos homens. Porque Deus é soberano e todo-poderoso, não há quem possa resistir a ele. Todavia, né, o inimigo muitas vezes pela mentira principalmente, e usando aqueles que, vamos dizer assim, dão espaço nas suas vidas para ele, acaba criando perturbação em certas dificuldades. É disso que trata esse texto. E o Daniel, percebendo isso, ele começou a ver a resistência, começou a ver que as coisas não estavam andando, começou a ver que houve oposição à reconstrução do templo, começou a ver que coisas se levantaram e pessoas se levantaram para atrapalhar, e ele começou a ficar angustiado com aquilo, ficou entristecido. E então ele, durante 3 semanas, ele diz aqui, né, nós lemos aqui, né, ele pranteou, ele chorou durante 3 semanas, porque aquele era o sonho do coração dele. Aquele era um sonho de Deus na vida dele. Aquilo representava a restauração das coisas. Daniel vinha orando já há muito tempo. Se você ler os capítulos anteriores, você vai ver Daniel pedindo perdão a Deus pelos pecados do povo todo. Ele disse, Senhor, nós pecamos contra Ti. Nós pecamos, nós fizemos coisas erradas. Nosso é o corar de vergonha diante de Ti por causa das nossas falhas. E quantas vezes você sente vergonha, né? Nós sentimos vergonha. Você já sentiu vergonha daquilo que você fez ou de coisas que você faz? Às vezes nós sentimos vergonha, né? E Daniel estava dizendo aqui, olha, Senhor, perdoa o povo todo, porque nesse tocante, o Daniel não está orando por uma coisa que é pessoal, que é dele, mas ele está orando em favor do povo todo, que tinha sido levado para o exílio lá na Babilônia. E então, esse contexto levou Daniel a chorar e a ficar sofrendo, por quê? Porque ele viu que havia oposição, ele viu que aquilo começou a ser ameaçado, mandaram cartas de lá da terra, lá de Jerusalém, da região de Jerusalém, para o rei da Pérsia, dizendo, olha, esse pessoal aqui, eles estão querendo se levantar contra ti, eles estão construindo o templo aqui, reconstruindo os muros, porque eles querem restabelecer-se como uma nação, e eles vão se rebelar contra ti, começaram a infernizar a coisa. Eu estou meio rouco, né? Começaram a criar confusão. E o Daniel viu naquilo, né, mais do que a ação de pessoas, ele viu naquilo uma estratégia do diabo para roubar, né, aquilo que o povo de Deus todo esperava. Meus irmãos, a nossa luta nunca é contra carne e sangue. A nossa luta nunca é contra pessoas. A nossa luta não é com o vizinho problemático, a nossa luta não é com um patrão que te trata mal ou que não respeita os teus direitos, a nossa luta não é contra o cônjuge que está eventualmente aprontando, contra o filho que está aprontando, ou contra sei lá quem. A nossa luta não é contra qualquer pessoa, sempre será uma luta espiritual e que, portanto, tem que ser travada de modo espiritual. Amém? Diga para o seu irmão assim, só para me ajudar, meu irmão, perdoe aquele que pecar contra você. Tenha misericórdia daqueles que se levantam como seus inimigos. E enxerga que o inimigo verdadeiro não é ele, mas é o inimigo de nossas almas que está por trás dessas ações. Amém? O Senhor quer que nós sejamos misericordiosos e abençoadores dos nossos adversários, daqueles que se levantam contra nós. Amém? Diga para o seu irmão assim, sê tu uma bênção, né? Seja você uma bênção.
Não vai falar para ele assim naquele, parecendo mais latim antigo, né? Sebento, porque vai parecer que você está xingando ele. Seja abençoado e seja tu uma bênção para os demais. Amém? E aqui então, ele começou a prantear, ele ficou angustiado com aquilo, ele chorou, porque ele estava sentindo que a oposição era grande, era séria. Mas ele não ficou apenas chorando. Porque, olha, é aí que muitas vezes nós erramos. Quando a oposição cresce contra nós, quando as pessoas se levantam contra nós, quando as circunstâncias se levantam contra nós, muitas vezes nós ficamos entristecidos e só. Ficamos tristes, continuamos tristes, mas não tomamos de fato uma ação para neutralizar aquela oposição. Ou quando muito, as nossas orações são insípidas, incipientes, são fraquinhas, você não está realmente dedicado àquilo, pede a Deus, mas depois fica gastando tempo choramingando, reclamando, resmungando. O Daniel não estava resmungando. Ele chorou porque ele estava angustiado, mas ele partiu para uma ação espiritual de violência ao império das trevas. Você não tem que ser violento com as pessoas, para com isso. Não fala grosso com os outros, mas com o inimigo você tem que falar grosso. Não fala grosso com pessoas, não fica arrumando confusão com os outros, mas lembra que nessas circunstâncias, ou quando se levanta oposição contra nós, quando nós estamos vendo barreiras grandes se levantarem, nós precisamos nos dedicar à oração e aclamar ao Senhor para vermos a vitória vindo da parte do Senhor. O Senhor opera, o Senhor faz maravilhas, o Senhor livra os seus filhos. Amém? Você crê nisso? Diga amém. Amém. Então vamos lá, vamos começar a reagir aí. Ele chorou, ele pranteou, mas ele fez o quê? Manjar desejável não comi, ou seja, ele fez um jejum. Aqui nós temos uma espécie de um jejum. Ele não comeu nada que fosse gostoso, temperado, durante 21 dias. Ele se absteve de qualquer comida gostosa. Então vamos dizer aí que ele entrou as pessoas chamam isso de jejum de Daniel, vulgarmente chamado de jejum de Daniel. Mas vamos dizer que ele comeu feijão sim, mas comeu sem tempero nenhum. Comeu arroz sim, mas sem tempero nenhum. Aqui ele diz que não comeu carne, nada do que ele gostava. Ele apenas alimentou o corpo dele, mas ele não teve prazer nenhum. Ele abriu mão de todo e qualquer prazer, não por ser isso um sacrifício, mas para ele focar, para ele manter o foco, para ele mostrar a sua disposição e o quanto aquilo era importante realmente para ele, ao ponto dele querer, digamos assim, abrir mão de outras coisas, de qualquer prazer, para que ele pudesse estar ali em comunhão com Deus, estar totalmente dedicado, não a qualquer atendimento de vontades suas ou prazeres seus, mas ao atendimento da vontade de Deus. Consagração é isso, é quando nós focamos e nos dedicamos ao atendimento do propósito de Deus, quando nós deixamos um pouco de lado nossos planos pessoais, para buscar mais proximidade e intimidade com Deus. E assim, podemos ver então a manifestação dele de modo mais claro em nossas vidas. Então aqui, ele diz, olha, eu não me ungi com óleo algum. Você não passa óleo, a menos que você seja aqueles fisiculturistas que querem tirar foto e passa óleo no corpo para ficar brilhando. Eu não posso nem passar óleo porque realmente não tenho nada a ressaltar. Mas, na época, era uma maneira da pessoa se enfeitar. Eles passavam óleos aromáticos no corpo. Você sabe muito bem que na época não tinha desodorante, não é? Você sabe muito bem que o sabonete também não existia. Então as pessoas tomavam banho basicamente com água. Depois taca óleo em cima com cheiro, que é para dar uma disfarçada, porque afinal de contas... Então, ele não se pôs apresentável. Isso mostra o que também? Que ele estava se isolando das pessoas. Que, de certo modo, você não passa perfume para ficar em casa, passa. Se você passa, tudo bem, se você gosta de ficar cheirando seu perfuminho. Eu só passo perfume quando eu sair na rua. Que é caro. Mas ele ficou recolhido. Ele não fez nada que fosse atraente a qualquer pessoa e ele se recolheu. Por quê? Porque ele estava dedicado e focado a buscar o Senhor, porque ele percebeu que aquela oposição que se levantou era grande demais e requeria dele uma ação forte para que verdadeiramente ele pudesse, assim, alcançar de Deus o favor para vencer aquela batalha. Ali diz então que ele passou 3 semanas inteiras dessa forma, E aí ele teve uma visão.
E essa visão foi tão forte para ele, né, que ele até perdeu as forças. Ninguém mais viu o que ele viu, mas ele viu. E os outros até ficaram meio apavorados porque sentiram que algo estava acontecendo de diferente naquele momento. Meus irmãos, quando nós nos dedicamos a servir a Deus, a buscar ao Senhor, quando nós de todo o coração nos dedicamos a buscar no Senhor poder e autoridade para suplantarmos as nossas barreiras, algo vai acontecer de grande. Pode ser que as pessoas ao lado nem vejam a mesma coisa que você está vendo, pode ser que não compreendam como você está compreendendo, mas certamente elas verão o efeito daquilo em tua vida, elas verão por aquilo que se reflete em você. Eles não viram nada, mas devem ter visto Daniel aterrado diante da visão. Eles não viram nada, mas eles viram Daniel chocado com aquilo que estava diante dele. Eles não viram nada, mas eles viram Daniel sofrendo o impacto daquele momento. Meus irmãos, o mundo não consegue ver a Deus. O mundo não consegue ver, né, o Deus invisível, mas ele consegue ver Deus em nós e o impacto da presença de Deus em nossas vidas. Amém? Então que nós busquemos ser cheios do Espírito Santo para que as pessoas possam reconhecer Deus em nós. Os olhos deles não verão o que nós vemos, os olhos deles, a mente deles não entenderá o que nós entendemos, mas eles podem perceber os efeitos da presença de Deus nas nossas vidas. Eles saíram aterrados daquele lugar, porque eles viram Daniel e viram que Daniel era de brincadeira e maluco também não era. Eu não sei qual foi, né, o que eles viram em Daniel, que eles sentiram medo e pavor naquele momento, mas eles perceberam que algo tremendo estava acontecendo ali. Quando Deus opera na nossa vida, quando Deus faz um grande milagre em nossas vidas, o temor de Deus não fica só conosco, não, ele também cutuca os corações, né, das outras pessoas. As pessoas dizem, né, aí teve alguma coisa que eu não sei explicar, que eu não sei dizer o que é, né, mas certamente não é nada natural, é algo sobrenatural. E aqui também nós vemos que ele então ficou até enfraquecido com isso. E ele diz que ele caiu, digamos assim, desfalecido, né? Ele caiu sem sentidos, com o rosto em terra, tamanho impacto daquele momento. E aí então diz aqui a palavra de Deus, o Daniel relatando, uma certa mão, versículo 10, me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos, ou seja, ele ficou de 4, literalmente. E ele, ou seja, o dono da mão, me disse, Daniel, homem muito amado. Todos nós somos amados do Senhor. Todos nós que cremos no Senhor somos amados dele, né? Mas aqui Daniel está numa situação, meus irmãos, que, digamos assim, ele sai da condição de amado para muito amado. Porque ele de fato tinha o seu coração entregue nesse momento, ele estava focado na vontade de Deus, o que ele queria, ele não estava procurando coisas para si, mas ele estava buscando, né, a vontade de Deus para o povo e para ele também. Ele estava buscando a vontade de Deus tinha enchido toda a vida dele, os projetos dele não existiam mais, o projeto dele era o projeto de Deus. Eu sei que você tem os seus projetos, você talvez não seja nenhum Daniel, nem eu tampouco. Talvez esse não seja o seu chamado e talvez isso nunca aconteça na sua vida, mas nós precisamos colocar mais dos projetos de Deus na nossa vida e menos dos nossos próprios projetos. Amém? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Amém? As outras coisas vão ser acrescentadas se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. E ele diz aqui, Daniel, né, homem muito amado. Quanto mais nós buscamos o Senhor, mais a manifestação do amor de Deus aumenta também em nossas vidas. Não é que Deus vai te amar diferente, mas você vai perceber muito mais o amor dele, isso vai ser muito mais evidente para você. A palavra de Deus diz, não é, nos orienta, que nós devemos nos santificar. Não é? Ele diz assim, olha, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando nós nos santificamos, e santificar-se não é simplesmente jogar pecados, não é jogar pecado fora. Santificar-se é aproximar-se de Deus de tal modo que o nosso coração já não quer pecar como queria, porque os nossos apetites são refreados. Né? Aquele que se santifica, aquele que se separa para Deus, aquele que se aproxima do Senhor, aquele que se enche do Espírito Santo, ele vê a Deus. Quem não faz isso, se nós não fizermos isso, nós não veremos a Deus. Deus se dá a conhecer por aqueles que o buscam, por aqueles
que ouvem a sua voz e atendem ao seu chamado. Amém? Você quer conhecer mais Deus? Então, comece a atender aquelas coisas que o Senhor já falou para você. Não fica buscando coisas novas enquanto você não tratou das velhas. Né? Não fica dizendo, Senhor, me diga coisas novas, enquanto você não resolveu, enquanto você não se dispôs a atender as outras coisas que Ele já tem dito para você. E o Espírito Santo fala para nós. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Amém? Você crê nisso? Quem crê nisso, diga, eu creio. Isso aí, que ninguém durma que daqui de cima eu vejo tudinho. Isso é uma ameaça. Mas aqui ele foi tocado e foi colocado de pé e disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer, levanta sobre os teus pés, porque eis que eu te sou enviado. Quem foi esse que tocou em Daniel? Provavelmente foi uma visão, uma interferência angelical. Provavelmente aqui foi o anjo Gabriel, porque o anjo Gabriel já entrou em cena nesse mesmo livro um pouco antes, algumas vezes. Então, provavelmente, trata-se do anjo Gabriel, porque depois ele vai citar a ajuda de outro anjo, né, que é Miguel. No caso, é um arcanjo, né? A Gabriel é um arcanjo, né? E Miguel é outro arcanjo também. Então, essas manifestações angelicais, elas são mais comuns no Antigo Testamento do que são no Novo Testamento e na atualidade também. Por quê? Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo não estava derramado sobre todas as pessoas. Então, Deus usou muito mais esse tipo, não é que não possa acontecer de alguém ter uma visão de anjos, de um anjo, o Senhor enviar algum anjo para falar conosco, mas nós temos mais do que um anjo, nós temos o Espírito Santo de Deus. O anjo do Senhor está em nós, o Espírito Santo de Deus habita em nós, amém? Mas naquele tempo o Espírito não tinha sido derramado sobre toda a carne, então a ministração de anjos era mais comum, Deus usava mais isso. Então, no caso aqui, ele provavelmente foi tocado pelo arcanjo Gabriel, e o arcanjo Gabriel veio e disse para ele, fica de pé, e ele disse mais o seguinte para ele, deixa eu continuar aqui, ele disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, as nossas orações, meus irmãos, às vezes nós oramos e demora a vir uma resposta, não quer dizer que isso não tenha chegado ao Senhor. A sua oração chega, as nossas orações chegam ao Senhor imediatamente. Deus está atento às nossas orações. Deus ouve as nossas orações. Aqui diz que desde o primeiro dia que o Daniel se pôs a buscar, a sua oração foi ouvida. Ele diz assim, olha, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Que palavras? Palavras, obviamente, de oração. Desde o primeiro dia que ele aplicou o coração dele a compreender. Meus irmãos, nós precisamos ser um povo que medita na palavra de Deus e que medita buscando ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Nós vivemos num tempo que as pessoas falam demais. E escutam vozes demais, não vozes do além, mas escutam muitas coisas. Nós somos de um tempo que as pessoas estão muito agitadas, escutando muitas coisas, com a cabeça muito cheia de informação. Nós não temos tempo nem para a família. Quantos aqui não têm dificuldade de conversar, gastar um tempo para conversar com seus familiares? Está todo mundo enrolado, com muitos compromissos, muita coisa para fazer. E cada vez mais as coisas ficam assim. Já não basta mais a pessoa fazer faculdade, tem que fazer MBA, CCAA, sei lá, um monte de coisa a mais. É tanta sigla. Que cada vez que começam a falar isso, desfilar isso tudo, dizem, meu Deus, eu sou um burro, eu não fiz nada disso. Mas cada vez mais nós somos ocupados. E creiam, também isso é uma estratégia para tirar de nós o espaço que nós deveríamos estar dedicando a Deus. Dormimos de menos, agitamos demais, chacoalhamos de um lado para o outro nessa cidade cada vez mais. E cadê o tempo para a gente parar e meditar no Senhor? Daniel parou a vida dele toda por 21 dias, pelo menos por 21 dias ele parou tudo. E ele aplicou o seu coração a compreender o que Deus estava querendo fazer daquele momento e o que Deus estava querendo que ele fizesse. Então, desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração
aplicou o seu coração. Ele envolveu-se profundamente com aquela tarefa, né, de compreender, deve ser aqui certamente compreender toda essa circunstância e qual era o propósito de Deus, e a humilhar-te perante o teu Deus. É outra coisa que nós precisamos aprender, meus irmãos, é a nos humilharmos perante Deus, é reconhecermos que nós somos necessitados dele em todas as coisas, que sem ele nós não podemos fazer nada, os nossos esforços são infrutíferos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o construtor. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. E nós muitas vezes nos sentimos muito senhores de nós mesmos. Estamos fazendo muitas coisas e estamos chamando a nossa responsabilidade muitas coisas, quando nós deveríamos entender que é muito melhor nós envolvermos Deus em todas elas. E que nós não precisamos de tantas coisas, nós precisamos fundamentalmente da presença de Deus em nossas vidas. O homem moderno, o homem dessa época, é um homem atarefado, é um homem que busca, homens e mulheres, quando estou falando homem é humanidade, é uma humanidade atarefada, são pessoas extremamente assoberbadas de coisas, pessoas extremamente individualistas, pessoas que não cogitam a vontade de Deus, e esse tipo de comportamento entra pelas portas da igreja também. Nós trocamos devoção por ativismo muitas vezes. Eu troco muitas vezes devoção por ativismo. Eu tenho tantas coisas para fazer com Deus, mas são coisas que eu faço com o meu braço, que eu faço com a minha boca, que eu faço com as minhas pernas, me esquecendo que o principal não é o que eu faço, é o que Deus faz. Então eu deveria usar meu braço não, mas a minha boca principalmente, para clamar ao Senhor mais e mais. Mas a gente começa a querer fazer coisas e ter essa desculpa. Às vezes, temos essa desculpa. Eu tenho essa desculpa, muitas vezes estou fazendo para Deus. Mas o que Deus quer que eu faça, o que Deus quer que nós façamos principalmente, é dobrar os nossos joelhos, orar ao Senhor, aplicar o nosso coração em compreender, humilharmos-nos perante a mão poderosa de Deus, orarmos a Ele, compreendermos que sem Ele nada podemos fazer. Humilhar-se, querido, não é você ficar jogando o seu nome na lama, dizer, eu sou um prego, eu não presto para nada. É verdade, tudo isso é verdade. Mas não é disso que Deus está falando. Não é de você ofender a si mesmo. Você também tem valores que Deus atribuiu a você. Ele te chama de filho, de herdeiro, corredeiro juntamente com Cristo, servo dele. Não é pouca coisa, não. Humilhar-se é reconhecer o seu devido lugar. Humilhar-se é reconhecer o seu verdadeiro status nessa relação. Ele é Deus, eu sou servo. Ele manda, eu obedeço. Ele é pai, eu sou filho. Ele é rico, eu sou herdeiro. Mas eu preciso, obviamente, dia a dia fazer valer essa herança em minha vida, né? Me unindo de fato àquele que derrama sobre mim toda a sorte de bênção espiritual. Amém? Quando ele fez isso, quando ele buscou o Senhor, veio a resposta, veio de um modo especial, veio de um modo transformador. E aí diz, olha, o príncipe, desde o dia que você aplicou o seu coração a compreender, a humilhar-te perante Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Quando o povo de Deus ora, quando o povo de Deus clama, quando a gente aplica de fato o nosso coração, os céus se movem. Amém? Um arcanjo, não foi um anjo qualquer não, o arcanjo Gabriel, anunciador de Deus, foi quem anunciou, né, a Maria, que ela receberia, né, o ente santo de Deus, Jesus no seu ventre. Esse mesmo veio para falar com ele. As suas palavras foram ouvidas e é por causa disso é que eu vim. Mas, disse aqui Gabriel, né, mas o príncipe da Pérsia, né, o príncipe do reino da Pérsia, me resistiu por 21 dias. Quem foi que resistiu ao arcanjo de Deus, sob o mandato de Deus? Não foi o Ciro, não foi um rei, não foi um homem. Foi, na verdade, um poder maligno que tentava manobrar aquele povo para usar aquele povo, por meio de usar aquele rei,
para, vamos dizer assim, oprimir o povo de Israel, para se pôr como resistência diante deles, para minar-lhes a fé e a confiança de que Deus de fato lhes restauraria a sorte. Sempre haverá resistência, meus irmãos, mas quando há perseverança, não há resistência que fique. A oração dele, os 21 dias que ele gastou lá, né, que diz também que por 21 dias o príncipe da Pérsia resistiu, mas agora tinha passado a resistência e finalmente chega a Daniel a resposta. Né? Meus irmãos, sempre haverá oposição, mas quando houver perseverança da nossa parte, manutenção da nossa confiança, nós sempre venceremos ao final. A vontade de Deus sempre prevalecerá se nós formos perseverantes. Amém? A vontade de Deus, eu não estou falando daquela vontade imperativa de Deus, essa aí sempre prevalecerá, independente de você perseverar ou não. O plano de Deus não vai ser mudado porque você orou, porque eu orei, porque eu não orei, desculpe, não vai ser deixado de ser realizado, desculpe, porque nós não oramos. O plano de Deus, mesmo, o plano geral, absoluto de Deus, esse vai se cumprir. Tudo já está escrito, já está determinado. Mas como isso vai incidir na nossa vida, isso sim pode mudar. Eu posso ser rebelde, ficar vagando no deserto, ou eu posso crer confiantemente no Senhor e entrar na terra prometida. Eu posso experimentar agora aqui em vida as virtudes e os benefícios da vida eterna, porque a vida eterna, meus irmãos, ainda não começou, a eternidade ainda não começou para mim e para nós, mas a vida eterna já pode ser experimentada. Coisas do porvir hoje já podem ser experimentadas. Quando Deus opera um milagre, isso é algo pertinente não a esse mundo, mas à eternidade. Não é isso? Então, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós perseveramos em oração, então é como se a eternidade viesse aqui. É como se uma parcela dessas coisas que são próprias do reino vindouro estivessem presentes em nossas vidas, e estão. Quando um milagre acontece, é algo que não pertence a essa terra, é algo que atravessou da eternidade para cá, mediante o mandato de Deus, para confirmar em nossas vidas a boa obra do Senhor e a boa vontade dele para conosco e o amor que ele tem por nós. Amém? O amor que ele tem por nós. Daniel, muito amado. Eu não creio que se eu não oro, se eu não busco, que eu sou tão amado quanto Daniel. Sou amado, mas muito mais amados somos quando nós fazemos a vontade do Pai, porque o Senhor se alegra de nós. Amém? Então, meus irmãos, todos nós, se não enfrentamos agora, nesse momento, um desafio, enfrentaremos desafios. E todo desafio, tudo aquilo que se levanta contra nós, tudo aquilo que se opõe a você, tudo aquilo que rouba a sua alegria, que rouba talvez a sua convicção espiritual, que rouba a sua fé, que mina a sua fé, tudo isso tem na verdade um fundamento espiritual, é uma obra maligna, para balançar a gente, para nos fazer perder tempo, para nos entristecer, para nos afastar do Senhor. Então, todas essas coisas, elas são sim oposição espiritual, e nós temos que nos opor a elas também com armas espirituais. Se nós não virmos em nossas vidas a manifestação do poder de Deus, ou se vemos pouco, é porque pouco temos feito. Mas se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, como Daniel, aplicarmos o nosso coração, se de fato nós deixarmos que o projeto, o propósito de Deus, a vontade de Deus tome o nosso coração e cresça dentro dele, nós tanto mais veremos daquilo que Deus é capaz de fazer. Porque Deus não esgotou os seus milagres. Eles não ficaram na era apostólica. Eles são para os dias de hoje também. Para o povo que ora, para o povo que busca, para o povo que medita na palavra de Deus, busca ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, e assim a ouvirá, e verá Deus onde outros não conseguem ver nada, e tremerá e cairá, enfraquecido na carne, mas fortalecido no Espírito, e outros verão e dirão: eu não sei o que está acontecendo ali, mas
tem algo que eu não sei explicar. E o que Ele não sabe explicar, nós sabemos muito bem, é o Senhor. Ele tem feito a sua obra em nossas vidas. Amém? Então eu quero orar por você. Feche seus olhos no seu lugar. E eu quero desafiar você que está passando por um grande momento de dificuldade, por uma grande oposição na sua vida, por um momento difícil. Eu quero insistir contigo. Prova o Senhor. Não no sentido de tentá-lo, mas busca o Senhor. Aplica de fato o teu coração. Desliga algumas coisas ou várias coisas para que você crie um momento especial de Deus na sua vida, um espaço especial para Deus operar na sua vida. Deixa de lado um pouco a tua televisão, o teu computador, o WhatsApp, seja o que for, celular. Se isola um pouco mais, se separa para Ele. Busca o Senhor, porque perto está o Senhor daqueles que o invocam. Eu quero dizer para você então, que está passando por um momento desse difícil, que a mão do Senhor não está fechada nem encolhida, mas a mão de Deus está estendida para nós e sobre as nossas vidas. É como se o Senhor estivesse com a sua mão aberta, plena de dádivas e de bênçãos, mas se nós não esticarmos a nossa mão, se nós não andarmos na sua direção, se nós não nos aproximamos dEle, como buscaremos aquilo que Ele já tem para nós? Volto a dizer, os planos gerais e absolutos de Deus, esses serão consumados independente da sua oração ou não. Mas o reflexo desse plano, desse propósito de Deus sobre a sua vida, esse sim tem a ver com as suas orações. E as nossas orações, elas tocam no coração do Senhor. Elas são capazes de mover os céus. Senhor amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Senhor. Vem e manifesta o Teu poder em nossas vidas, Pai. Vem e revela-te, ó Senhor amado, como esse Deus amoroso que nos chama de muito amados. Vem e revela-te, ó Senhor amado, como este, ó Deus, que ouve as nossas orações desde o primeiro momento, que não está surdo, que não está dormindo, que não saiu de viagem, mas está presente em nossas vidas. Vem, Senhor amado, e abre os nossos olhos para que nós entendamos, ó Deus, que nós estamos vivendo em circunstâncias espirituais o tempo todo. Que a nossa vida não se restringe aos fatos naturais e aos fatos materiais e palpáveis, mas nós estamos imersos no mundo espiritual que muitas vezes se levanta com o propósito de afastar-nos de Ti, de tirar o nosso ânimo, de tirar a nossa visão do Teu propósito. Deus Santo, dá-nos olhos que se abrem para ver, ó Pai, como Tu fizeste, ó Senhor amado, com Eliseu e com o seu servo, que viram as hostes de Deus, o exército de Deus, que os protegia e os cercava, e estava ao seu derredor para livrá-los dos inimigos. Abre os nossos olhos, ó Pai, para ver a Tua mão poderosa. Toca-nos, Senhor, e transforma-nos. Aquele que está caído, Senhor, põe-o de pé, ó Senhor amado. E dá-nos, acima de tudo, ó Pai amado, essa disposição de coração, Pai, de buscarmos a Ti em primeiro lugar e com todo o nosso ser, até que ouçamos a Tua resposta, porque Tu tens respostas para nós. Graças Te damos, ó Senhor. Ensina-nos a ser esse povo, ó Pai, que busca em Ti, ó Senhor, até alcançar. Que busca, Senhor, incessantemente, até provar do Teu poder. Que busca, Senhor, ouvir a Tua voz, até que a Tua voz seja ouvida. Porque Tu és esse, Senhor, e eu não tenho dúvida. Eu e muitos dos meus irmãos somos testemunhas. Tu és Deus que fala e Deus que opera maravilhas. Seja feito assim em nossas vidas, Pai, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus.